Seja muito bem-vindo, tá começando mais um Money Play Podcast, comigo, Fabrício Duarte. E antes da gente começar, já quero lembrar você que não é inscrito, clica no botão se inscrever aqui, também já deixa o seu like e compartilha esse vídeo aí para pelo menos 10 pessoas, para no final de 2023 a gente chegar em pelo menos 50 mil inscritos aqui no canal. Combinado? E agora vamos entrar para o conteúdo do vídeo, porque hoje, sim, confesso que eu estou muito sossegado para fazer essa gravação. Tá? A gente vai falar de um tema muito tranquilo, ou pelo menos é o que parece. São os investimentos de renda fixa. Tá? E renda fixa, né, a gente sabe que não é aquele sossego todo. Para quem já entende um pouco mais de investimentos, a renda fixa, a gente sabe que tem como você até fazer um trade em renda fixa, como muita gente faz, mas, no geral, a renda fixa ela vai acabar se enquadrando mais para investidores que são mais conservadores, na maioria dos casos. Né? Só que ainda assim a gente tem que tomar um cuidado quando a gente for escolher o título, quando a gente for escolher a modalidade que ele pertence, a característica que ele tem, para a gente não errar e acabar na renda fixa tendo dor de cabeça ao invés de ter o sossego. Então eu quero falar um pouquinho com você a respeito disso, para você entender um pouquinho mais desses títulos. Tá? E para a gente começar, o que é o título de renda fixa? Tá? Renda fixa nada mais é do que aquele título que você já entra com o seu capital, sabendo qual que é a regra da remuneração. Simples. Tá? Mas como assim qual que é a regra da remuneração? Fala, eu posso entrar no meu título sabendo quanto que eu vou ganhar ou sobre qual índice eu vou ser remunerado. Esses títulos são os títulos de renda fixa. E aí entre os títulos de renda fixa, os mais famosos que você vai encontrar, a gente fala do CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debentures, aí tem debentures incentivadas também, Tesouro Direto e os fundos de renda fixa que acabam investindo em todos esses outros títulos também. Então esses são os mais famosos. Depois eu dou uma pincelada, assim, bem por cima mesmo para você entender um pouquinho de cada um, mas eu quero falar sobre as categorias que cada um deles pode se enquadrar. Tá? Primeiro, quais são as 3 categorias ali que a gente vê nos títulos de renda fixa? Você vai saber o quanto você está ganhando em alguns títulos, então já entro com uma rentabilidade garantida, por exemplo, de X%, 10%, 11%, 15%, e aí a gente está falando dos títulos pré-fixados, primeira categoria. Segunda categoria são os pré-fixados com índice, que são aqueles títulos que você tem uma taxa de retorno já garantida, mas uma parte do título é atrelada a algum índice também. Como, por exemplo, eu tenho um título que ele remunera a inflação e me paga mais um prêmio, né, que é essa taxa prometida, de 4% ao ano. Pronto, inflação mais 4% é pré-fixado com índice. E tem a terceira categoria, que é o pós-fixado, que aí eu não sei absolutamente nada do quanto eu vou ter de retorno, a não ser que o meu título ele vai ser remunerado a algum índice, ele vai acompanhar a variação de algum índice. Tá? Então, como que eles funcionam, cada um deles? Primeiro vamos falar do pós-fixado, que é essa última opção que eu comentei. Os pós-fixados, você vai contratar um título, por exemplo, um tesouro. Tá? Vou investir ali numa letra do tesouro, no Tesouro Selic, que é o mais famoso, até muita gente acaba usando para reserva. O que vai acontecer com o meu dinheiro se eu investir num Tesouro Selic? Simples, hoje a Selic, nessa época que eu estou gravando esse vídeo, está em 13,75%. Se você investir num Tesouro Selic, você vai deixar o seu dinheiro variando de acordo com a taxa Selic. Pô, Fabrício, então quer dizer que a Selic hoje está 13,75%. Se eu colocar meu dinheiro lá, vai render 13,75% por ano se eu deixar ali 2 anos? Só se a Selic se mantiver em 13,75%. A Selic ela varia, né? O Copom faz reuniões a cada 45 dias para definir a nova taxa Selic. Fazendo isso, pode ser que ela se mantenha, como aconteceu na última reunião do Copom, pode ser que ela varie. Se ela variar, supor que na próxima reunião do Copom, o Copom joga a taxa Selic para 14,25%. O seu título ele vai passar a render a 14,25% ao ano. Só que durante o ano são 8 reuniões do Copom. Se tiver variação da taxa em todas as reuniões, por exemplo, a sua taxa Selic, o seu título, né, o seu Tesouro Selic, ele vai acompanhar aquela variação de rentabilidade de cada período. Então não dá para cravar que ele vai render 13%, 14%, 15% ao ano. Não, ele vai variar de acordo com as movimentações que a gente tiver na Selic. Tá? E tem um outro índice de renda fixa que é muito famoso nos pós-fixados, que é o CDI. Nos pré-fixados com índice também, mas nos pós ele é mais conhecido. CDB, LCI, LCA tem muitos que são atrelados ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que ele geralmente acompanha a Selic. Né? Bem 0,15%, 0,10% abaixo, mas ele está bem próximo da Selic sempre. Quando a Selic variar,
o CDI ele também vai ter uma variação e aí o seu título pós-fixado ele vai se movimentar de acordo. É assim que funciona o pós-fixado. Então a gente pode dizer que é o mais incerto de você saber o quanto você vai receber, mas ao mesmo tempo ele é o mais seguro. Olha que coisa. Ou é o mais seguro, pelo menos, você precisar resgatar antes, né, do período do vencimento do título. Tá? Porque você vai ter sempre o seu título, o seu capital ali acompanhando pelo menos a taxa básica de juros no caso da Selic. E do CDI também, algo muito próximo disso. Tá? Esse é o pós-fixado. Agora, pré-fixado, como que eles funcionam? Os pré-fixados eles são bem diferentes dos pós, porque você já entra, como eu comentei lá no início, sabendo quanto você vai ganhar. Então, por exemplo, se você investir numa LCA pré-fixada de 10% ao ano, e você vai investir o seu dinheiro para ficar 3 anos lá. Essa LCA ela tem vencimento de 36 meses. Então, o seu dinheiro vai ficar parado 3 anos, vai render quanto durante esses 3 anos? 10% ao ano, ponto. Tá? Fala, pô... Mas pré-fixado ele tem uma variação no meio do período? Tem aquela que a gente chama marcação a mercado. Quer dizer que se, de acordo com a Selic, né, a variação, por exemplo, da Selic, se ele estiver mais alta, quer dizer que esse título ele já não está mais com o mesmo valor que ele estava antes. Selic a 10%, você acha um pré-fixado de 10%. Se a Selic sobe para 11%, quer dizer que você vai achar outros títulos pré-fixados com uma rentabilidade melhor. Né? Então, esse seu título ele acaba perdendo o valor do mercado. Então, durante o período, até o vencimento do seu título, ele pode ter depreciação. Tá? Você pode tomar um pedágio ali se você resgatar o seu investimento antes do vencimento dele. Porque ele pode ter desvalorização, assim como ele pode ter também uma apreciação no período. Pode ser que a taxa Selic despenque, hoje está 10%, mas a gente já viu a taxa Selic chegar a 2%. Né? Então, estava 10%, caiu para 2%, e aí quando eu vou resgatar o meu título, eu posso encerrar ele antes, ele está num pré-fixado 10%, a Selic está 2%, quer dizer que ele está muito apreciado, ele está muito valorizado no mercado, ou seja, eu tenho condição de ganhar mais do que aqueles 10% que eu havia contratado. Tá? Mas, no pré-fixado, você tem um prazo de vencimento do título e você deixando o título até o vencimento, você vai resgatar exatamente aquilo que você contratou no início. Aquela rentabilidade prometida de 10%, 15%, 20%, 30%, o que for. Pré-fixado, você já entra no título sabendo o quanto ele vai render por ano. Tá? É simples. De todos é o mais simples de explicar. E acabou. Deixei até o final. É 13,75%? Ao ano? Título para 5 anos? Então daqui a 5 anos eu sei que vou resgatar esse título corrigido por 13,75% ao ano. Beleza? Esse é o pré-fixado, simples, rápido, prático pra caramba também. Tá? Só tem que tomar um cuidado, fica de alerta aí. Quem for investir no pré-fixado tem que tomar esse cuidado um pouquinho maior em relação ao resgate antecipado. Se você for tirar o seu dinheiro antes do vencimento, pode ser que você tenha um pedágio, ele pode ser bem alto aí e comprometer a sua rentabilidade. Tá? Por fim, nós temos ali os pré-fixados com índice, que eles têm uma característica que mescla as duas opções, né, tanto o pós quanto o pré, porque ele tem uma taxa que é garantida, que é o chamado prêmio, né, sobre aquele índice, sobre a inflação, por exemplo. Pega um título que é IPCA mais 4, como eu dei o exemplo, os 4% são um prêmio que eu ganho acima da inflação. Quer dizer que o meu título ele vai ser corrigido com a inflação, enquanto eu mantiver ele ali investido, e vai me pagar ainda mais 4% sobre a inflação. Tá? Qual que é a grande questão desse título? Assim como o pré-fixado, essa taxa que excede a inflação, esse prêmio que eu tenho ali do título, ele pode ser apreciado ou depreciado de acordo com a nossa taxa básica de juros. Se a taxa básica de juros ela subir, aí essa minha taxa de prêmio que eu tenho ali sobre esse IPCA+, por exemplo, ela vai ser depreciada, né? Porque aí eu conseguiria achar outras coisas que vão me rentabilizar mais no mercado. Agora, se a taxa de juros básica, né, a Selic, ela cair, também esse título ele corre o risco de ser apreciado e eu acabar tendo um retorno maior do que o que eu esperava. Se eu mantiver até o fim, até o vencimento, ele vai me pagar exatamente o que foi combinado. A variação da inflação naquele período, mais aquele prêmio, por exemplo, de 4%, como eu comentei. Tá? Então, quando você vai para um pré-fixado com índice, você sabe que tem alguns até que são CDI mais uma taxa prometida também, muito comum você ver isso em debêntures, em CRAs, que são renda fixa, mas de emissão privada, né? É muito comum você ver isso.
Então, tem ali o CDI, ele vai atualizar o seu título com o CDI mais uma taxa de 2, 3, 5%. Isso também pode acontecer. Tá? Manteve o título até o fim, simples. Você vai ter a remuneração de acordo com o que você contratou. Básico. Tá? Essas são as três categorias ali dos investimentos de renda fixa. Bem tranquilo de entender, bem sossegado. Como eu falei, os investimentos de renda fixa eles têm menos dor de cabeça, né? Não é tão complexo da gente compreender como eles funcionam. Pós-fixado, você entra sem saber o quanto vai ser, ele vai acompanhar um índice, um indexador. Pré-fixado, você já entra sabendo quanto você vai ganhar, se mantiver o título até o fim. Pré-fixado com índice, a mesma coisa, só que você tem a variação de um índice mais uma taxa prometida. Ponto. Tá? Agora, sobre os títulos, né, do mercado de renda fixa, só para você entender também quais são as siglas que eu comentei lá no início dos títulos mais famosos. Tá? Por exemplo, CDB. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Tá? E, basicamente, nesse investimento, você empresta dinheiro para o banco que vai emprestar o dinheiro para outras pessoas. Tá? Esse é o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Aí a gente tem a LCI e a LCA, também, que são de emissão bancária, que é a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito do agronegócio. E você, da mesma forma, empresta dinheiro para o emissor para ele emprestar para outras pessoas com um lastro, no caso da LCI, no mercado imobiliário e no LCA, lastro no agronegócio. São bem parecidos esses dois, tá? Eles são bem parecidos com o CRI e o CRA, que são o certificado de recebível imobiliário e o certificado de recebível do agronegócio. Eles são bem parecidos com a LCI e LCA, mas eles não são emitidos por bancos, né? O CRI e o CRA. Eles são emitidos por financeiras, por empresas diretas que não têm também garantias do FGC. Tá? Diferente da LCI, LCA e do CDB, CRI e CRA não tem a cobertura do FGC. E a gente tem também a letra de câmbio, as LCs, que também estão, né, as LCs entre os mais famosos ali de renda fixa, são as letras de câmbio que são iguais ao CDB, só que eles são emitidos por financeiras. Então a gente pode falar que a LC é o CDB das financeiras, né? As letras de câmbio que você vai emprestar o seu dinheiro para as financeiras, para elas também emprestarem para outras pessoas no fim das contas. Tá? Esses são os títulos de renda fixa, os mais famosos, para você entender essas siglas, né? Entender o que cada um significa, para que você está emprestando o seu dinheiro. Pô, eu deixo lá meu dinheiro numa LCA, tá? Mas e aí? Para quem que eu estou emprestando? O que o banco vai fazer com esse dinheiro? O que é a LCA? É um título que o banco emite. Né? Você empresta dinheiro para ele, comprando esse título, para ele poder emprestar com o lastro no agronegócio. No caso da LCI, ao setor imobiliário. No caso do CDB, aí emprestar mesmo crédito pessoal ali, o banco vai fazer, entre aspas, o que bem entender com o seu dinheiro. Tá? E nas LCs, as financeiras aí, elas que ocupam esse papel. Certo? Bom, curtiu esse episódio de renda fixa? Achou interessante? Aprendeu alguns pontos ali que você não sabia sobre alguns títulos? Pós-fixados, pré com índice? E aí, comenta aqui embaixo o que você achou. E se você tem alguma sugestão também de algum título de renda fixa específico, para a gente comentar aqui, para a gente estrinchar, puxar a capivara inteira dele, você aprender mais sobre esses investimentos. Não esquece, de novo, relembrar aqui de se inscrever no canal, curtir esse episódio, compartilhar com quem está começando a investir, porque quem vai começar, o ideal é a gente começar por aquilo que é mais tranquilo, né? Igual academia. Você não vai começar levantando ali 50 quilos no supino. Você vai começar só com a barra e aí depois você vai colocando carga para poder acostumar com o peso e aí sim poder ficar maromba, né? Então, com investimentos é a mesma coisa. A gente começa pelo que é mais tranquilo para aí depois, gradualmente, a gente ir melhorando, se especializando e tendo experiências com investimentos mais diversificados. Tá? Então, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, segue a gente lá no Instagram, @MoneyPlay_podcast e no meu pessoal, @Fabrício Duarte. Te encontro aqui no próximo Money Play. Tchau!